Função Bluetooth. Boa noite, irmão. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início ao culto aqui na casa de nossa irmã Lute, nesta noite. Viemos aqui para isto, para nos ajudar, para ter comunhão com nossa irmã, em torno da palavra, adorar o Senhor, bendizer seu nome, confessar a Ele as nossas necessidades, também nossos pecados, e pedir a Ele a sua misericórdia por nossas vidas, cada dia nessa dimensão. Sabemos que estamos vivendo num dia mau, né? E estamos vivendo nos últimos dias nessa terra. Porque tudo aquilo que está profetizado, que é o que está escrito na Bíblia, que sucederia, sabemos que todas as coisas já sucederam. A única coisa que está faltando suceder é o rapto da igreja e logo depois o milênio e essa coisa aí, né? Que nós sabemos que isso só pode suceder depois do rapto da igreja. A igreja não passa pela tribulação. Quando a tribulação cair na terra, o Senhor tem tirado seu povo daqui. A igreja, quando se trata de falar de igreja, igreja não é uma casa feita por mão de homem, com um nome lá dizendo igreja fulano de tal. Não é isso. Igreja é um povo. A igreja de Deus é um povo na terra. Aonde esse povo estiver, ali está a igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma casa, é um povo. Nós temos que entender isso. Porque o mundo todo, quase o mundo religioso, estão olhando para a praga, para uma casa feita por mão de homem. Mas a nós foi revelado e nós sabemos que é dessa maneira. A igreja de Deus sempre foi assim. É um povo, onde esse povo está reunido, ali está a igreja de Deus, que é o povo de Deus. Amém? Amém. Então é desta maneira. Então eu queria falar isso. Nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui com nossa irmã. E também agradecido a Ele por essa grande fé, esse grande amor que Ele colocou no coração dela para servi-lo. Servi-lo a Ele. Não estamos nessa terra para servir a igreja. Estamos nessa terra para servir o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. E Ele não é outra pessoa não. Ele é a palavra manifestada em carne. Amém? O grande Espírito Santo manifestado em carne, que é o Pai, né? Então nós vamos dar início ao culto para nós estar mais cedo, porque aí nós voltamos mais cedo ali para Parnaíba. Eu até que de dia eu não sou muito, como se diz, de dia eu sou bem afoito para andar de moto, mas de noite eu sou bem cauteloso, sabe? Eu gosto de andar em moto de noite não, ando assim porque é na obra do Senhor e eu creio que o Senhor está na liderança, mas eu não gosto de andar de moto de noite. Mas, sendo para a obra do Senhor, eu estou sempre disposto a fazer aquilo que Ele pede para a gente fazer. Então vamos orar, né? Para nós dar início ao culto nessa noite. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, nós estamos agradecidos, Pai, por mais essa oportunidade e esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos aqui com nossa irmã, aqui nesse lar, Senhor, aqui nessa cidade, pelo nome de Buriti dos Lopes. Que o Senhor nos abençoe, Pai, possa falar ao nosso coração pela Tua palavra, porque está escrito em Tua palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não diz que é por lei, diz que é pelo ouvir, e nós cremos nisso, Pai. Assim que o Senhor possa abrir nossos ouvidos espirituais para receber a Tua palavra de todo o nosso coração. Assim, amado Deus, te peço que o Senhor abençoe a adoração de louvor. Entregamos a Ti toda a adoração de louvor, porque para isso o Senhor nos criaste o homem na terra, foi para Te adorar. E nós estamos aqui para isto. Então, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrego a Ti esse culto, entrego a Ti essa humilde oração e te peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe esse lar,
Abençoe a família de nossa irmã, todos esses que moram aqui por perto de nós, que podem ouvir essa voz, que o Senhor possa falar a eles. E aqueles que ouvirem, Pai, pelo meio da internet, que todos sejam abençoados por Ti. Porque esse é o desejo que tem em nossos corações, é que aquilo que for falado por Ti, aqueles que ouvirem possam ser abençoados, Pai. Pois assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos dar início, vamos começar a adoração. Eu quero convidar os irmãos para nós cantar o primeiro hino. São hinos que foram compostos pelos irmãos, né, que estão nessa fé como nós estamos. É o hino de número 134. É o primeiro hino que vamos adorar nessa noite. Vamos adorar. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão, nem dizer que Jesus aceitou, e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu, nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Amém. Isso foi o que o Senhor falou quando estava em seus dedicados. Isso foi o que ele disse para Pedro e para todos aqueles que estavam ali, junto com ele, ali no capítulo 10 de Mateus, né? Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Por quê? Porque ela está edificada sobre a revelação de quem ele é. Essa foi a revelação que Pedro teve. Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, esse povo de Deus, essa igreja de Deus, esses eleitos de Deus, que estava com ele antes da fundação do mundo, esse povo, né, estão edificados com a sua fé na revelação de quem ele é, a pessoa de Jesus. Então, vamos adorar com o 132. Nessa mesma página. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora ele, cumprindo sua palavra, um povo
triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amém, glória. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Então nós vamos adorar com o 133, e com esse hino aqui nós vamos receber a palavra nessa noite. 133. Vamos adorar. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou, levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo
poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, desta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente como este grão. Este é o dia, esta é a hora, sim daremos luz. Está chegando a nossa transformação. Está chegando a nossa transformação. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido, porque o Senhor deu a promessa aos que creem, que ainda que fosse 2 ou 3 ou mais, e estivesse reunido em Teu nome em algum lugar, ali o Senhor estaria no meio deles. E nós cremos perfeitamente, conforme diz a Tua palavra, que o Senhor aqui está conosco. Assim abençoa, Pai, nossos corações. Mais uma vez eu te peço. Eu me afasto desse lugar e me rendo a Ti nesse momento. E te peço que o Senhor tenha plena liberdade nesse vaso indigno e possa falar aos corações desses irmãos que aqui estão, dessas irmãs, como também daqueles que ouviram esta mensagem nesta noite. O Senhor possa abençoá-los. Eu assim te peço essas bênçãos, confiando em Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, hoje eu quero tomar uma escritura. Eu quero tomar Apocalipse, capítulo 22. Mas de várias escrituras, creio que vai acompanhar essa escritura de Deus. Creio que o Espírito Santo vai tomar a liderança e vai nos abençoar, nos dando a revelação dessa palavra que eu vou ler, ou vivificando ela, nós vindicando através de outras escrituras que lemos. Eu quero ler a partir do versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse. O último livro da Bíblia é esse livro, né? Então vamos tomar o versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse e ler aqui umas escrituras. Aqui está escrito assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que lê, todo aquele que lê e que ouve as palavras da profecia deste livro.
que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nestes livros. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, te pedimos que o Senhor, que é o grande Espírito Santo, o autor desta palavra, e somente o Senhor tem este poder para vivificar ela nós. Que o Senhor vivifique essas palavras em nossos corações, nos dando o entendimento e a revelação perfeita dela, Pai, porque somente o Senhor tem esse poder. Qualquer homem na terra pode tomar essa escritura e ler como eu acabei de ler, mas só o Senhor pode dar a perfeita revelação àqueles que creem. Então te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda essa graça e vivifique ela em nossos corações nesta noite mais uma vez. Amém. Amém. Podeis assentar, irmão. Então aqui está a palavra do Senhor, né? Aí nessa escritura que nós lemos, está bem claro, onde ele diz que viu o seu anjo. Nós cantamos um hino agora há pouco, falando que o Senhor veio numa nuvem. Muitas pessoas, ou a maioria do povo da terra, não crê nisso. Nós sabemos que é assim. No livro de Atos, capítulo 1 de Atos, está escrito ali que quando o Senhor começou a subir, 2 varões desceram, os discípulos estavam olhando e ele subindo. E esses 2 varões falaram para eles, para os discípulos, disseram: por que eles estão olhando para ele? Ele disse: ficai sabendo que da mesma maneira que ele está indo, ele voltará. E ali a Bíblia diz que quando ele começou a subir, uma nuvem o ocultou ao céu. Então já sabemos que ele subiu em uma nuvem. E ali está escrito dizendo que do mesmo jeito que ele subiu, ele desceria. Amém. E foi isso que ele fez nessa era, como está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Ali diz que o anjo forte não é outro, o anjo forte é Cristo Senhor. Amém. O anjo forte é aquele mesmo que tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, do capítulo 5 de Apocalipse. E quem tomou o livro da mão daquele que estava sentado foi o poder de Deus, que nós sabemos que é Jesus. Amém. Que é o mesmo Cristo. Então, ele tomou o livro lá, e no capítulo 10, do versículo 1 em diante, diz que ele desceu, esse anjo forte, que é o mesmo, desceu com o livro aberto. Porque não foi outro que desceu, foi aquele mesmo que subiu lá no capítulo 1, que é o Senhor. Amém. Com o livro aberto. O que quer dizer descer com o livro aberto? Diz que ele desceu, o anjo forte desceu, envolvido em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça e o livro aberto. É o que está escrito lá. Amém. Amém. Então, nós estamos seguros e certos que ele já veio, porque a palavra diz, o Espírito Santo, a palavra diz que assim como ele subiu, daquele jeito ele voltaria. E a Bíblia diz que ele voltou assim. Então nós temos isso claramente. Pela palavra, ele prometeu, ele disse que antes do fogo cair nessa terra, ele enviaria o profeta Elias para converter a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Sabemos que esse ministério de Elias manifesta na Bíblia ou na terra, para cumprir a Bíblia 5 vezes. Ali foi Tibita, foi arrebatado numa carruagem de fogo, como está em Reis, creio que é capítulo 1 ali de Reis, se eu não estiver enganado.
Reis, é primeiro capítulo, é capítulo 2, é por aí. E ele subiu numa carruagem de fogo. E Eliseu queria receber porção dobrada daquele poder que estava sobre Elias. E ele recebeu. Eliseu. Então, ali Eliseu estava ungido ou com o mesmo ministério que estava sobre Elias. Estava sobre Eliseu. O mesmo poder, o mesmo Deus. Só que Deus fazendo obras maiores através de Eliseu. Vou usar uma expressão. Se Elias fez, vou dizer aqui, 5 milagres, ou 5 manifestações do poder de Deus na terra, com Eliseu foi 10 ou mais, porque era a porção dobrada que ele queria receber e ele recebeu. E está escrito que João Batista, no capítulo 3 de Malaquias, está escrito, Deus enviaria seu anjo, né, que fala desse anjo. Esse anjo nós sabemos pela Bíblia, porque está escrito isso, no capítulo 11 de Mateus, no capítulo 17 de Mateus, está escrito ali, várias escrituras ali. Está também em Lucas, capítulo 12, creio que é isso. Que esse Elias ali, do capítulo 3, que era esse, que eu acabei de citar na escritura, era João Batista. O Senhor deixou claro. Agora, João Batista não era Elias o Tibita, mas aquele mesmo ministério, o mesmo poder, o mesmo Deus estava em João Batista fazendo a obra que ele tinha feito com todos os passados. E a promessa para essa era é a mesma. Era de Laodiceia. É essa era que vivemos. A era mais pior que já existiu na Bíblia. Pode ler que está lá. E o Senhor disse que antes do dia grande e terrível do Senhor, antes do fogo cair na terra, onde não fica raiz nem ramo, ele enviaria o profeta Elias. Para quê? Para converter o coração dos filhos de Deus à fé dos pais. Que pais? Os pais apostólicos. Levar a fé de um povo na terra, receber aquela mesma fé que os apóstolos receberam. Amém. Essa é a promessa para os filhos de Deus. Nós sabemos disso. Isso antes do fogo cair, porque nós sabemos que não é mais água, não é mais nada. Agora é fogo que vai cair para purificar essa terra. Porque o Senhor Jesus subiu, como está no capítulo 1 de Atos, mas ele está lá até hoje. Eu estou falando no sentido do corpo. Aquele corpo que subiu está lá. Até hoje não. Na 7ª dimensão. E aquele corpo, ele só vai voltar naquele corpo novamente no milênio. Depois que essa terra ser purificada. É o que nós sabemos. Então veja bem. Estou falando tudo isso para entrar no meu pensamento mais claro. Aqui nessa escritura está claro para nós. Aonde diz que, o Espírito e a esposa dizem vem. E quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. A água da vida nós sabemos que Jesus é o Espírito Santo. Amém, amém. É a vida eterna. Mas aqui diz que não pode acrescentar e não pode tirar. E no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 36 em diante, 38 por ali, está escrito isso. Que a vida eterna é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Amém, amém. Como é que nós somos salvos? Crendo como diz a Escritura. O que quer dizer isso? Que nós somos salvos cumprindo e vivendo e crendo no que está escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada. É assim que somos salvos. Aleluia. Então, tudo que está aqui escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada, do jeito que está escrito, é o jeito que nós temos que crer e obedecer. Amém. Vou usar aqui uma expressão. Vou ler outra escritura, para mim poder continuar meu pensamento. Livro de Atos, que é uma escritura muito conhecida, mas eu me dei vontade de ler ela aqui. Atos, capítulo 2, é o que eu quero ler de Atos.
Atos capítulo 2, versículo 37. Em diante eu vou ler. Essa escritura que eu vou ler foi depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Ali no capítulo 1 de Atos está falando que o Espírito Santo desceu, se repartiu em forma de língua de fogo e quase 120 pessoas foram cheias. Depois que aquilo aconteceu, aí Pedro, eles começaram a falar, dizer que eles estavam cheios de vinho novo, porque saíram todos tambaleando com o poder de Deus. E aqueles incrédulos que estavam ali, viram a arrumação, começaram a dizer que eles estavam cheios de vinho novo, quer dizer, estavam bêbados. Mas Pedro tomou a palavra. Pedro foi o homem que Deus comissionou para ser o pastor de Israel, como nós sabemos. Pedro se levantou e começou a dizer, disse não. Aí está se cumprindo a escritura de Joel. Creio que é Joel capítulo 2, que está escrito isso. Que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo desceu, tomou Pedro e ele não pôde sair da palavra, porque Deus não pode sair da sua palavra. Amém. O Espírito Santo não pode negar a sua palavra, irmão. Ele só faz cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Então, ele disse isso. Quando Pedro disse isso, quem era que estava falando na boca de Pedro? O Espírito Santo. Amém. Avisando o povo o que estava acontecendo naquelas escrituras, aquelas profecias que estavam profetizadas por Joel, estavam se cumprindo ali. Exatamente ali. Então Pedro começou a pregar e um povo se juntaram e começaram a ouvir a Pedro. E aqui no versículo 37 desse capítulo 2 está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas e outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum. Vou repetir bem aqui um versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então aqui está o que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu. Se você observar, é muito simples isso para nós. O Senhor Jesus, no capítulo 28 de Mateus, depois que ele ressuscitou, ali diz que ele apareceu aos 12. E quando ele apareceu aos 12 ali, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aí ele disse: ide, fazeis, pregar o evangelho a toda a nação, batizando-as em o nome. Isso é que temos que entender. Ides pregar o evangelho a toda a nação, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí o versículo termina esse versículo, esse capítulo ali. Não foi batizado nenhuma pessoa ali dessa maneira. Como? Em ti, do Pai, Filho e Espírito Santo.
Por quê? Ali ele deu uma ordenança, um mandamento. Se você ler o capítulo 13 de João, o Evangelho, você vai entender quando ele se cingiu com a toalha para fazer o lava-pé. O apóstolo Pedro não queria aceitar. Mas ele disse, olha Pedro, tu não vai entender nada disso agora. Mas chegará um tempo mais na frente que tu entenderás isso que eu vou fazer. Se tu não aceitar que eu lavo teus pés, não tem parte comigo não. Então você vê, eles não entendiam, nem o lava-pé ali, eles não podiam entender o que ele estava fazendo. Dando um exemplo, eles não podiam entender. Assim era o batismo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que eles receberam isso aqui, aí agora, como foi que Pedro disse? Porque agora não era eles, era o Espírito Santo, Deus eterno neles. Aí como foi que ele disse? Arrependei-vos de cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ali diz que aqueles, mais de 3.000 almas, receberam a palavra de bom grado e foram batizadas em nome do Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina e nas orações e no partir do pão. Mas se você observar, antes de chegar nesse versículo aí, está escrito que aqueles que tomaram isso aí tiveram que se afastar do meio do povo, dessa nação perversa, que diz o Senhor. Então, irmão, é isso aí, isso é claro a Bíblia. Não pode mudar a Bíblia. É como está escrito aqui onde nós lemos, não pode tirar e nem pode acrescentar. Tem que ser como está escrito. Eu vou continuar um pouquinho, mas vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Se uma pessoa chegasse para mim e me mostrasse na Bíblia onde é que uma pessoa foi batizada em título Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia, me mostrasse para mim, eu vou dizer uma coisa, eu ia ficar todo confuso, sem saber mais o que crer. Porque eu creio na Bíblia. Glória a Deus, amém, amém. Por que eu não creio no batismo em título Pai, Filho e Espírito Santo, como esses religiosos fazem? Porque não está escrito na Bíblia. Ninguém nunca foi batizado assim na Bíblia. Amém. Então, se não foi batizado, se na Bíblia não está isso, não foi uma obra feita pelo Espírito Santo. Foi uma obra feita pelo homem. Amém, amém. E o homem não salva. Quem salva é o Espírito Santo. Eu creio na palavra escrita. Amém. Eu não creio em nada que o homem fala. Eu creio nas palavras do homem, se o que ele fala está escrito. Se está escrito, eu vou crer, porque eu sei que é a palavra de Deus. Mas se uma pessoa me falar uma coisa, ele pode ser quem for. Se não tiver escrito, eu não vou crer. Ele pode interpretar ela como quiser. Aqui em Amós 3,7 está escrito: Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus servos profetas. Amém. Deus só se revela, irmão. Ele só dá a revelação a uma pessoa, ou se dá a conhecer uma pessoa através de profeta. Agora, não é dom de profecia. É isso aí que as pessoas confundem, muitas pessoas. O dom de profecia é uma coisa, e um profeta é outra coisa. Um profeta nasce profeta. Foi escolhido antes da fundação do mundo. Essa pessoa está na mente de Deus. E no tempo certo de Deus, para que ele possa usar, ele só faz manifestar ele. Agora, o dom de profecia, não. A Bíblia diz, eu creio que é em Romano, que está escrito isso, ou é Romano, mas acho que é em Romano, que está escrito que os dons e vocações são sem arrependimento. O que quer dizer? Uma pessoa pode nunca ter se arrependido, não ter nada a ver com Deus e ter dom, irmão. E Deus usar esses dons. Porque os dons são dados sem arrependimento. Então, o dom de profecia é uma coisa. E os dons, e um profeta é outra coisa. Agora, existe uma coisa. Se uma pessoa tem um dom de profecia, se é um dom de Deus, dado por Deus, ele não pode sair da palavra. Porque Deus não pode sair da palavra. Glória a Deus, amém. Ele vai ensinar a palavra e crer na palavra sem nenhuma interpretação. Amém, amém. Porque Deus é o próprio intérprete da sua palavra. Ele é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então não existe isso. Então, se é um dom de Deus que Deus está usando, tem que cumprir com a palavra. Do jeito que está. Porque Deus não pode sair da sua palavra. Amém. Irmão, se Deus sair da sua palavra ou negar a sua palavra, ele não é Deus. Quem faz isso não é Deus. Deus, o que ele faz é cumprir com o que ele falou, que é o que está escrito. Amém, amém. Aqui no capítulo, em João também,
creio que é no capítulo 6, por ali, ou é 7 mesmo, do Evangelho, o Senhor Jesus, quando está em carne, disse para o povo: vocês dizem que creem nas Escrituras e que as Escrituras têm a vida eterna, e por que não obedeceram? Por que não criam? Por que as pessoas não creem na Bíblia, não creem na palavra? Porque são incrédulos, irmão. Amém. O Espírito que está sobre as pessoas é um Espírito contrário a Deus. Não é o Espírito de Deus. E é o Espírito contrário a Deus, que é a palavra. A Bíblia chama de anticristo. Anticristo quer dizer que é aquilo que é anticristo, é anti a palavra. Não importa quanto é, pode ainda que seja uma palavra, se é contrário ao que está escrito, não é Deus, não é o Espírito Santo ali, irmão. É um Espírito do abismo. Agora, muita gente na terra já é enganada por isso. Irmão, a Bíblia é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a palavra manifestada em carne. É isso que Ele é. Se nós queremos a vida eterna e ser participante da promessa de Deus, que é o rapto, que é a promessa da peça aérea, quem quiser fazer parte disso, irmão, tem que tomar a palavra como ela é, sem acrescentar e sem tirar. Mas aqui diz, a esposa e o Espírito dizem. Mas lá na frente está dizendo: venha, mate sua sede, seja saciado. Amém. Mas não pode acrescentar e nem pode tirar. Entenderam? Amém. Então é isso aí que eu quero dizer. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não ando muito pregando sobre isso aqui, porque eu falo algumas coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque por isso que eu usei a escritura do batismo ali. Isso aqui está todo o Novo Testamento ali no livro de Atos, está todo o batismo, como foi que foram feitos, através destes homens. O apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo, nós sabemos que foi o homem que Deus levantou já depois que o Senhor tinha subido, já depois que já tinha morrido um bocado dos apóstolos. Né? E ele foi o último que Deus levantou para pregar para os gentios. A Bíblia diz ali no capítulo 19 de Atos que ele chegou numa cidade por nome Éfeso, encontrou alguns discípulos. Discípulo quer dizer pessoas que servem a Deus, homens que servem a Deus. Encontrou alguns discípulos ali. E ele foi e perguntou para ele: recebeste o Espírito Santo quando creste? Aí eles disseram assim: nós nunca vimos falar nem em Espírito Santo. Agora, eles eram discípulos de quem? De João Batista. Mas eles não tiveram a revelação que Paulo teve e os outros tiveram. Eles disseram: nós nunca vimos falar nem em Espírito Santo. Aí ele perguntou: e que foste batizado? Aí eles disseram: no batismo de João. Aí o Paulo disse para ele: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo para crer naquele que vinha após ele. Quando ele disse isso a ele, aí a Bíblia diz que eles creram naquilo que Paulo falou. E o que sucedeu? Diz que Paulo levou ele às águas e batizou em o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá. Amém. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fez essa ação, que era o que estava escrito na Bíblia, que era o que Deus tinha determinado, que foi revelado depois que o Espírito Santo desceu, quando Pedro fez isso, aí Paulo colocou as mãos sobre ele, aí eles foram cheios do Espírito Santo. Mas para eles receber o Espírito Santo, que é a vida eterna, que é a promessa para mim e você e aqueles que creem, eles tiveram que cumprir qualquer mandamento de Deus. Amém. E o apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja de Deus. Mas essa é uma vindicação, eu creio que para todos nós, que aquele mesmo Deus que estava em Pedro, em Tiago, em João e todos aqueles 120 que receberam, era o mesmo Deus que estava em Paulo, porque ele não agiu diferente, agiu do mesmo jeito que agiu nos outros. Irmão, se é o Espírito Santo numa pessoa, se o Espírito Santo está numa pessoa, fazendo a obra, conforme está escrito, conforme o que foi anunciado, e se o Espírito Santo toma outra pessoa, essa pessoa tem que fazer e crer do mesmo jeito daqueles que têm o Espírito Santo. Não pode ser diferente. Amém. Amém. E como é isso? É como diz a palavra.
O que é que Paulo disse? Paulo apenas repetiu para ele aquilo que João tinha feito lá. E disse para eles o que eles tinham que fazer para receber o Espírito Santo. Foram rebatizados, eles eram batizados por João Batista, mas não receberam o Espírito Santo. Para eles receberem o Espírito Santo, eles tiveram que ser rebatizados, como estava escrito, como Deus tinha revelado a eles. Então, veja bem, não pode tirar nem acrescentar. O Deus daqueles homens lá, daquele tempo que foram salvos, é o mesmo Deus de hoje. Glórias a Deus. Amém. Não é outro Deus. Amém. A mesma palavra lá que eles creram é a mesma palavra que é prometida para essa era para quem crê. Para os que creem. Aleluia. Glórias a Deus. Para Amém. receber a mesma fé deles. Amém. Amém. A fé deles era quem? O Senhor Jesus. Amém. O Deus eterno. É a fé que é para nós. Amém. É a fé para a noiva. Glórias a Deus. Então, não pode tirar. Não pode acrescentar. É porque eu não vou entrar em doutrina aqui. Mas eu posso falar muito disso aí para mostrar como é que é. Vou usar uma expressão aqui. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido. E na igreja ela tem que se manter calada. Se ela quiser saber alguma coisa, ela tem que perguntar ao seu marido quando estiver em casa. Está falando para pessoas que falam que creem. Nós estamos vivendo num tempo que as mulheres têm muito mais autoridade que os maridos. Eu digo isso como uma testemunha, não é com essa que me diz, não. Eu sei disso. Estamos vivendo nesse tempo. E ainda diz que vão para o céu, e muitas delas dizem que vai no rato. Contrário aquilo que Deus disse que não pode fazer. Entenderam? Aqui está, diz que a mulher não pode vestir o vestuário de um homem. As igrejas estão cheias de mulher vestidas do mesmo jeito dos homens e diz que vão para o céu. E diz que são de Deus e são salvas. Meu irmão, Deus não muda. Amém. Glória a Deus. Se ele diz que tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Não pode mudar. Que autoridade nós temos? Eu estou falando no ser humano. Que autoridade o ser humano tem que ver essa terra por permissão de Deus, de mudar as coisas de Deus? Não existe isso, irmão. O Filho de Deus obedece a Deus. Amém. Cumpre com sua palavra. Não tem como. Aqui está escrito aqui. O Senhor Jesus disse que o véu da mulher é o cabelo. Ela não pode nem tosquiar o cabelo, porque se tosquiar, coisa, cortar ao menos as pontas, é como que rapou. Verdade. O mundo está cheio de pessoas religiosas dizendo que vão para o céu, a mulher com o cabelo cortado, cabelo pintado, cheio de tudo enquanto, irmão. E aqui diz na palavra, o Senhor diz que não pode fazer. Mas diz que vão para o céu. Quem é que é a verdade? É Deus ou é o ser humano, o pecador? Eu só conheço um verdadeiro. E esse é o Senhor. E Ele é a palavra. Amém. Ele é a palavra escrita. Então, meus irmãos, o mundo está cheio dessas coisas. A salvação, o Senhor disse que não é para quem quer nem para quem corre. É para quem Ele se compadece. Amém. Então nós precisamos estar atentos nessas coisas, porque o mundo está aí. Nós não podemos. Aqui diz que não pode acrescentar e nem tirar. Amém. Tem que ser como está escrito. Temos que crer como está escrito. E só tem uma maneira de crer como está escrito, irmão. É reconhecer no dia, a hora e a manifestação de Deus na terra. Amém. Aqueles que chegam, alcançam essa graça e reconhecem o dia como Deus está fazendo a obra na terra. E a Bíblia indica que o tempo que Ele está fazendo, esses são salvos, irmão. Glórias, amém. Esses alcançam essa graça de obedecer a Deus. Amém. Porque não é eles, é Deus neles. Amém. Mas se não reconhecer, eles nunca vão poder cumprir com a palavra como ela está escrita. Por quê? Porque não é Deus deles, é o intelecto deles. É verdade. É aquilo que eles acham que é certo. E não é o que o homem acha, é o que Deus disse. Amém. A salvação não é aquilo que achamos. A salvação para nós ser salvos é cumprindo com aquilo que Deus disse. Acabou-se, não existe nada diferente disso. Então o mundo está aí nessas condições que nós sabemos. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu todo como meus irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está contra a palavra, está contra o meu Senhor, está contra mim também. Amém. Amém. É eles para lá e eu para cá.
Glória a Deus. Amém. Agora, aqueles que creem na palavra, como eu creio, aí eu estou lado a lado com essas pessoas. Aleluia. Mas Glória a vamos Deus. crer como diz o Senhor. Amém. Ele é a única verdade. Glória Não a como Deus. diz alguém. Olha, irmão, o mundo todo, estou para encerrar, mas vou dizer isso aqui para vocês. O mundo todo é dominado por Satanás. Você pode ler ali em Atos capítulo 18, creio que é. Eu vou ver para não ficar minhas palavras. Deixa eu ver se é Atos 18. É Atos 18, eu creio que eu estou enganado não, mas eu vou ler lá para não ficar minhas palavras. Para poder ficar, como se diz, provado. Atos 19, aqui onde eu falei do batismo de Paulo. Não, estou enganado, irmão. É a primeira carta de João, capítulo 18. Não é Atos, não. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Vou ler aqui. Está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo. Mas esses que são nascidos de Deus, que é os filhos de Deus, esse o maligno não pode tocar nele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque o maligno não pode tocar em Deus, irmão. E esse povo tem Deus nele, o Espírito Santo. Amém. Amém. Mas o mundo já é no maligno. Mas que mundo é esse que está no maligno? Você pode dizer para mim assim, o ladrão, o bebedor de cachaça, essas pessoas aí. O mundo religioso, irmão. Amém. É isso aí que está no maligno. O mundo religioso. Para falar a verdade para vocês, para ser mais claro, o bebo, o ladrão, eles são pecadores. Mas eles pecam porque são pecadores sem conhecer nada. Não lê Bíblia, não vai à igreja, não vê nada. Leve aí nisso aí. Mas quando se diz que está no maligno, é o povo religioso. O povo que estão com essa Bíblia na mão, dizendo que são de Deus e que vão para o céu. E não cumpre com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus. É esse aí que é o povo que está que é o maligno. Que o mundo que está no maligno, o mundo cósmico e religioso. Sabia disso? Amém. Ah, esse irmão... Não, você quer ver? Eu mostro na Bíblia isso aí. Eu provo isso na Bíblia, que o que eu estou falando é a verdade, é o que a Bíblia diz. Vou mostrar para vocês. Vou encerrar agora com essa escritura. Amém. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui é um povo religioso. Quero ler do versículo 30 em diante. No capítulo 8 do Evangelho de João está escrito assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aonde era que eles tinham que permanecer para ser discípulos deles? Em sua palavra. Amém. Crendo e vivendo aquilo que está escrito. Glória a Deus. Verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão. Esses judeus aqui disseram. Amém. Somos descendentes de Abraão, e nunca seremos, e nunca vivemos, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do diabo, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, isso era o Senhor Jesus dizendo para ele. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A palavra que Jesus estava falando, pregando, ensinando, não entrava neles. Irmão, está a mesma coisa hoje, o mundo está desse jeito. Glórias a Deus. Os Amém. espíritos estão aí. Tem que se cumprir. Não entre em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Qual? Já. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me? A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha. Tinha um pai que era Deus, ele estava dizendo que era do diabo, irmão, ele estava dizendo que era Deus. O que quer dizer isso? Pessoas religiosas, era judeu. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e que quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não os crê. Quem entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crê? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Aí está. Judeus, religiosos, irmão. Mas o que é que Jesus disse para eles? Eles tinham como pai o diabo. Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei para vocês. É o mundo religioso, irmão. Pessoas que estão nas igrejas dizendo que são crentes, uma Bíblia debaixo do braço e vivendo vida contrária àquilo que Deus diz. Mas se você chegar para eles, não, eu sou crente. Vou para o céu, eu creio em Deus. Do mesmo jeito que eles aqui fizeram. E cadê a vida contrária ao que está escrito? Irmão, o que vai provar que uma pessoa é um filho de Deus ou uma filha de Deus não é as palavras que ele fala, é a vida que vive na terra. A vida de uma pessoa fala mais alto do que as suas palavras. Sabeu disso? Amém, amém. Então é desse jeito. Isso que eu estou falando para vocês, isso foi o que foi revelado para nós nesse dia. Glórias, amém. Porque Deus prometeu. Apocalipse 10:7, ele diz que no dia da voz do sétimo anjo, assim como anunciou seus servos profetas, ele
se daria a conhecer todos os seus segredos Amém. a seus filhos. Assim como anunciou seu servo o profeta. Ele disse que ia dar a conhecer os seus segredos. Era assim como anunciou seu servo os profetas. Amém. Que é o que está escrito aqui. Glória a Deus. Amém. O que está escrito nesse livro chamado Bíblia Sagrada, irmão, foi o que os profetas falaram, foi o que tudo falaram. E é isso que ele ia fazer, se dar a conhecer como eles disseram, que é o que está escrito. E foi isso que ele fez. Amém. Então nós conhecemos quem é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Então isso é uma Amém. maravilha para nós. Amém. Tudo Amém. que temos que fazer é viver a palavra, crer na palavra e seguir. Perseverar. Amém. Amém. Vou encerrar, mas vou repetir. A Bíblia não diz que nós somos salvos por ler a Bíblia, não, irmão. A Bíblia diz que nós somos salvos por crer na Bíblia. Amém. Você entendeu? Amém. É aí onde está o problema. Quer dizer, para algumas pessoas. Eu creio que tem pessoas que vivem enganadas em cima da terra, porque muitas vezes as pessoas não sabem ler. E o lugar que estão ouvindo é um espírito que não é de Deus. E aí a pessoa crê naquilo, por as suas próprias interpretações. Mas se é uma semente de Deus, como está escrito aqui. Se é uma semente de Deus, Deus o traz para a verdade. Amém. Para que ela não seja enganada. Porque ele disse que os filhos de Deus não podem ser enganados. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro jamais poderão ser enganados. Oh, glória. Amém. 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 Mas se a pessoa não sabe ler, irmão, e a pessoa pega uma Bíblia dessa e começa a pregar um monte de coisa da sua mente intelectual, e a pessoa não sabe ler, não sabe nem se aquilo, vai crer naquilo, muitas vezes. Verdade. Vive assim. E muitos que sabem ler, vive assim porque são incrédulos mesmo. É verdade. Amém. Contrário à Bíblia. É. Não, só há uma verdade, é a Bíblia. Glória a Deus. Aqui está escrito que a palavra de todo homem seja mentira, o Senhor disse, mas a minha palavra é a verdade. Oh, glória. E a palavra de Deus é o que está escrito aqui nesse livro chamado Aleluia. Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Amém. Então é muito simples a salvação. Não é difícil ser salvo, irmão. O que temos que fazer é cumprir, preencher os requisitos de Deus, que é o que está escrito, conforme que ele disse. Amém. Agora temos que cumprir com o que está escrito. Glória. Não pode acrescentar e nem pode tirar. Amém. Tem que crer como está escrito. Amém? Amém. Graças a Deus. Olha, irmão, eu sou muito alegre com a decisão de nossa irmã no tempo que o pastor Raimundo chegou lá e pediu para mim vir aqui para ajudar nossa irmã, e isso tem sido uma benção para mim vir aqui para ter esse companheirismo com a irmã. Porque, irmão, para mim isso é vivo, isso aí. Glória a Deus. Pela fé que eu tenho, isso é vivo, que ela é uma semente de Deus. Amém. Porque se ela não fosse uma semente de Deus, ela ia viver a vida inteira ouvindo uma coisa que não era verdadeira, interpretação dos homens. E não ia saber da verdade. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus não podem ser enganados. Então ele pegou e trouxe. Para quê? Para que não seja enganado e ouva a verdade, creia na verdade e faz parte da promessa. Para mim isso é maravilhoso demais. Aleluia. Amém. Porque eu vejo o poder de Deus na vida dela, esse amor de Deus como fez com ela, irmão. Amém. Porque o que sabe, eu vou tornar a repetir, porque o que sabe ler, é porque é incrédulo, mas ele sabe ler, ele está ouvindo lá, está escrito na Bíblia. Então se ele crê na Bíblia, ele vai ouvir, e o que estão falando não está de acordo com a Bíblia, ele vai deixar. Aí eu não vou lá querer isso aí não, porque isso aqui, o que ele está falando não está aqui na Bíblia. Aí ele deixa, se ele crê na Bíblia, se ele crê no Senhor. Mas uma pessoa que não sabe ler, irmão, se não for Deus para fazer isso como fez com a irmã, aí vê a vida inteira crendo numa coisa, não sabe ler, para ela tem que ler a verdade. Essas duas irmãs aí, né? É as duas irmãs aqui, é todas duas. Você entendeu? Irmão, para mim isso é muito alto, isso aí é muito alto. Senhor. Então vamos orar, vamos orar. Amém, amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, que o Senhor verifique estas palavras, Pai, no coração de minhas irmãs, dos meus irmãos, no coração desses que ouviram esta palavra nesse dia. O Senhor não deixa, Pai, que o inimigo coloque nada nos corações, para que achem que eu preguei no sentido de acusar alguém, porque eu não tenho isso no meu coração. Mas Tu me chamou, Pai, unicamente para uma coisa, para expressar a verdade, que é Tua palavra, conforme aquilo que Tu prometeu e que Tu me revelou nesse tempo do fim, para que as almas venham conhecimento da verdade e estejam salvas, Pai. Então abençoa cada pessoa, abençoa meus irmãos e abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra nesta noite, que o Senhor possa acrescentar essas bênçãos nos corações delas e que elas possam Te tomar de todo o coração. Assim, Pai, abençoa toda a família de minha irmã, seus filhos, seus netos, suas filhas, toda a família de nossa irmã, entreguemos ela em Tuas mãos como um pequeno servo Teu nessa terra. Entrego toda a família de nossa irmã em Tuas mãos e ela mesma e todos nós. E Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada dia nesta caminhada, dando testemunho da Tua ressurreição
em nossas vidas. Assim, Pai, te peço essas bênçãos por todas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos de volta para o nosso lar em segurança, nessa estrada. O Senhor seja nossa liderança e nos guarda de todo mal, de todo acidente. Assim nos entregamos em tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor nos levará em segurança, porque te pedimos estas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite, que a graça do Senhor seja com todos nós. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmã. Que a graça do Senhor seja com vocês. Deixa eu apagar aqui, desligar aqui, que esse celular.